Boa noite, amada igreja, graça e paz, amém? Vamos à palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. O tema de hoje é gratidão. Gratidão. Colossenses 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes por todos os santos, e por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho, que vos alcançou, e da mesma forma está chegando a todo mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Amém. Senhor, ilumina nossa mente, dispõe o nosso coração, faz-nos focados agora na sua palavra. Santo Espírito, testifica em nós a sua palavra, que sejamos edificados pela obra do seu Espírito em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já teve dificuldade de agradecer pessoas que não parecem tão certinhas? Você já teve dificuldade de agradecer por pessoas que parecem não ser tão certinhas? É mais fácil nós agradecermos gente admirável, não é verdade? É mais fácil. Pessoas que estão sempre falhando, pisando na bola, seja no falar, seja no agir. Essas pessoas despertam uma certa impaciência em nós. A gente não tem muita paciência com gente imatura, não é verdade? Por gente que não cresce, cuja a conduta é incompatível com o cristianismo. Às vezes somos até levados à ira, não somos nada misericordiosos, nem um pouco, principalmente com quem não se livra de certos pecados, de certas tolices, não é verdade? E toda esta impaciência e ira com crentes inconsistentes não desperta nossa gratidão. Não desperta nossa gratidão. Nós agradecemos a Deus, sim, muitas vezes, pela nossa salvação em Cristo. Nós agradecemos a Deus pelas bênçãos nossas do dia a dia. Nós agradecemos pelo sustento. Nós agradecemos pela proteção, a gente agradece pelo pão de cada dia, pela bênção do trabalho, nós agradecemos pela nossa família, não é? E tudo isso é fácil de agradecer. Tudo isso é fácil de agradecer. Sabe por quê? Porque a gente aprecia essas coisas. A gente aprecia isso. Algo do nosso apreço é motivo da nossa gratidão. Mas não é fácil
a gente agradecer por coisas que nós não apreciamos. É difícil. Crentes inconsistentes não são alvo do nosso apreço. É difícil a gente agradecer por pessoas complicadas. É difícil a gente agradecer por vidas cristãs inacabadas. Sejam por vários motivos. Sejam isso nos outros, ou seja também talvez até em nós mesmos. Quantas vezes você já ficou com raiva de você mesmo por repetir pecados? Quantas vezes? Quantas vezes? Ou por não parecer que não está progredindo espiritualmente, por assim dizer, sempre lutando contra a ansiedade, sempre lutando contra o medo, ou qualquer outra fraqueza, ou qualquer outro pecado. Então eu creio que este texto aqui para nós, ele é muito precioso, porque Paulo vai ensinar para a gente que é possível sim, e é um excelente exercício nós agradecermos a Deus por pessoas complicadas, por pessoas inconstantes, por gente que ainda precisa ser trabalhada por Deus de uma forma notória e admirável. Paulo quase sempre começa as suas cartas, se nós lermos as cartas de Paulo, ele sempre começa com uma palavra de gratidão, sempre com uma palavra de gratidão. E o que me surpreende é que ele agradece a Deus por vidas de igrejas bem complicadinhas, muito complicadas, algumas mais, outras menos, mas ele não deixa de ressaltar as falhas destas igrejas, de cada uma destas igrejas. Ele agradece, por exemplo, pela vida dos romanos, mesmo havendo briguinhas entre eles de fortes e fracos. A carta aos romanos vai tratar disso. Ele agradece pelos coríntios, tão repletos de divisões e de imoralidades. Ele agradece pelos filipenses, que tinham problemas de unidade na igreja. Interessante, né? Problemas de unidade na igreja. Ele agradece a Deus pelos tessalonicenses, que têm algumas ideias escatológicas meio esquisitas, e isso acabava impactando na vida cotidiana deles. Ele agradece a Deus por Timóteo, seu filho amado, por Timóteo, mesmo Timóteo sendo meio covarde enquanto pastor. Ele agradece a Deus por Filemão, mesmo este estando amargurado com a desonestidade do seu escravo Onésimo. Paulo agradece, Paulo sempre está agradecendo, e você percebe, Paulo ora por muita gente inacabada, por muita gente, e ele ora agradecendo, não é intercedendo, não é intercedendo. Intercedendo a gente entenderia, porque todos nós temos que orar, todos nós temos que interceder, mas aqui ele ora agradecendo. Todas as orações de gratidão são em favor de crentes complicados, de igreja complicada. E os colossenses não são diferentes disso, que eram cristãos genuínos, mas eles estão acreditando em ensino de homens, que dizia que a salvação não era por Cristo somente. Agora pense, agradecer a Deus por gente que titubeia,
na hora que o assunto é suficiência de Cristo. Pessoas que já têm certa caminhada com o Evangelho, com o Senhor, mas fica titubeando com a suficiência de Cristo. E Paulo agradece pela vida deles, e isso é surpreendente. Essas pessoas estavam acrescentando certas coisas à sua fé, elementos do paganismo, regras judaicas. Tudo isso era aceito e abraçado juntamente com a fé em Cristo Jesus. Não é que eles rejeitaram a Jesus, mas eles procuravam outros caminhos alternativos para crescer na sua espiritualidade. Eu confesso a vocês, amados, que eu teria bastante dificuldade diante dessa situação de agradecer, sabendo das práticas e de onde Deus me resgatou, do mundo em que eu vivia, de ser achado por Cristo e de receber a sua revelação, e ainda assim caminhar abraçado com paganismo, envolvido com outras práticas religiosas ou seitas. Mas eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui neste texto. O apóstolo Paulo consegue encontrar razões para agradecer ao Pai, mesmo por gente inacabada. A situação dos colossenses é algo que Paulo fica sabendo por conta do seu líder, do líder daquela igreja. Epáfras é provavelmente o pastor da igreja, desta igreja local. E ele não só cuida da igreja de Colossos, mas de outras igrejas também da região. E Epáfras vai até Paulo na prisão. Paulo está preso, provavelmente em Roma. E nesta prisão, Paulo tinha uma espécie de regime semi-aberto, em que ele podia receber visitas ali. E Epáfras, então, relata para Paulo não só as más notícias, mas também as boas notícias. Epáfras vai até o apóstolo em busca de uma palavra apostólica contra os erros que rondavam aquela igreja, mas também ele sabe agradecer pela vida daqueles irmãos. Epáfras sabe também enxergar as virtudes das suas ovelhas, mesmo enfrentando problemas na igreja. Quando lemos a continuação da carta, nós vemos que Paulo vai interceder pelos fiéis de Colossos. E ele vai orar por coisas que precisam ser melhoradas, pelo crescimento, pelo amadurecimento, para serem fortalecidos na sua fé. Mas antes disso, ele ressalta as evidências das experiências cristãs que eles tinham. Então vemos que Paulo investe tempo orando, agradecendo a Deus, antes de interceder por eles e exortá-los. Então, amados, como é importante nós agradecermos a Deus pelo que Ele está fazendo na vida dos nossos irmãos, ainda que esteja longe do ideal cristão. Amados, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo e nos alegramos com o progresso do nosso irmão, entendendo que na maioria das vezes o progresso é lento, e quem está dentro, quem está perto, muitas vezes não enxerga isso bem. É igual como os nossos filhos. Eu citei esse exemplo de manhã. Não percebemos tanto a fase do crescimento deles, mas quem os vê depois de algum tempo fala assim: uau, como cresceu, está enorme, não é verdade? É parecido no crescimento espiritual isso.
A gente não consegue enxergar o nosso crescimento, mas Deus maravilhosamente, bondosamente coloca outras pessoas na nossa vida para nos ajudar a enxergar o crescimento. A gente está crescendo. Eu creio que isso é o que está acontecendo aqui. Paulo, por intermédio de Epáfras, está enxergando, está conscientizando os de Colossos. E nós precisamos também fazer isso. Nós precisamos ter esta consciência que nós fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, e devemos encorajar uns aos outros pelo que Deus está fazendo em nossas vidas. Sabe, amados, eu sou poderosamente encorajado ao ver o que Deus está fazendo na vida de vocês. Poderosamente encorajado. Quando os vejo servindo na igreja do Senhor, quando visito, quando bato um papo, quando tomamos aquele café, depois de um aconselhamento, eu sou muito mais abençoado, porque na vida cristã tudo é recíproco. Deus também fortalece aquele que vai fortalecer. Deus também trata e enche o coração de alegria daquele que vai aconselhar, daquele que está servindo. Vida comunitária, ela é útil para o nosso crescimento, porque ela serve para despertar gratidão. Gratidão. Todos nós precisamos entender e viver isso. Todos nós. Ser levado por Deus a agradecer por aquilo que Deus está fazendo, pela obra maravilhosa que Ele está realizando na vida dos seus filhos, na sua família, no seu trabalho, na igreja, na vida do irmão, ainda que. E aqui Paulo nos traz 3 motivos para agradecer a Deus. Ele ora sempre pelos colossenses e ele agradece quando ele ora por eles. E quando ele ora por eles e agradece, ele quis que os colossenses soubessem qual é o motivo da gratidão. Ainda que há problemas no vosso meio, e a carta vai tratar disso mais para frente, mas existem motivos de gratidão, de um coração alegre, de um coração grato a Deus, porque a obra é dele. E a primeira razão de Paulo agradecer é porque eles têm uma tríade de virtudes que compõem a vida cristã, que é fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Essas 3 palavras, elas são mencionadas por Paulo aqui nos versículos 4 e 5. Essas 3 palavras são usadas por Paulo em outros lugares, em outras cartas, como uma espécie de virtudes fundamentais do cristianismo. Virtudes fundamentais do cristianismo. Inclusive, autores do passado escreveram livros sobre vida cristã baseada nessas 3 áreas. Agostinho de Hipona foi um deles. Ele escreveu que a fé é o que nós cremos, o amor é a prática cristã e a esperança trata das coisas do porvir. Essas virtudes fundamentais são uma espécie de resumo da vida cristã. E Paulo consegue detectar essas 3 verdades na vida deles, na igreja de Colossos. Porém, precisamos perceber que fé, amor e esperança aqui não estão simplesmente colocadas de qualquer jeito. Elas estão listadas de uma forma
que é a maneira como Paulo constrói as frases, os versículos, elas são lições interessantes, importantíssimas. Ele começa falando da fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. E fé aqui é motivo de alegria, porque ela está aliada ao amor. Fé está aliada ao amor. Amor para com todos os santos. Amor para com todos os santos. E por que essa junção de fé e amor é motivo de gratidão? Paulo está juntando uma fé que confia e um conteúdo desta fé. Uma fé que confia e o conteúdo desta fé. O que nós chamaríamos de crer com observar. Crer e observar. A ideia é, o que a gente crê não pode estar dissociado de como a gente vive. O que a gente crê não pode estar dissociado de como que a gente vive. Paulo está ensinando para a gente que nós não podemos sustentar esta dicotomia. E há um destaque aqui desta dicotomia, porque ela acontece na vida de crentes. Acontece na vida de crentes, porque tem muito crente zeloso por aquilo que se crê, mas pouco zelo pela forma de que se vive. Tem muito crente zeloso daquilo que se crê, mas pouco zeloso pela forma de como se vive. E tem o outro lado, o contrário disso. Aqueles que adoram a parte prática. O importante, pastor, é viver o Evangelho. O importante é viver o Evangelho, mas creem num monte de bobagem. Creem num monte de bobagem. Falam de viver o Evangelho, mas com princípios errados, infundados. E uma coisa não pode ser dissociada da outra. Caminham juntos. Aquilo que você crê alimenta a forma que você ama. E a forma como você ama confirma aquilo que você crê. Então, quando Paulo coloca a fé unida ao amor, ele está ensinando que esta dicotomia ela não combina. Inclusive, ele traz uma lição aqui relacionada. Ele junta os dois princípios, os principais relacionamentos de nós com Deus e com o próximo. Não é verdade? A fé em Cristo Jesus e o amor para com todos os santos. Essa junção ela é muito importante, porque a gente não pode dissociar a confiança em Deus do serviço para com o próximo. A relação vertical com Cristo, ela está conectada inseparavelmente a essa relação horizontal, a relação que nós temos com os nossos irmãos em Cristo Jesus. O apóstolo João, inclusive, disse: se alguém diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o próximo a quem vê, é mentiroso. Mentiroso. Não dá para você amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo. Não dá. E você também não ama plenamente o próximo sem amar a Deus. Pessoas podem até dizer: mas eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa.
Mas se você não conhece o amor de Deus, o seu amor é egocêntrico. Se você não conhece o amor de Deus, o seu amor é egocêntrico. Você não ama. É um amor desvirtuado. Não é um amor que conduz os outros à glória do Criador. Amados, essas coisas estão tão ligadas, tão conectadas, que não é possível você desconectar relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. É impossível. Isso também vale para a gente entender que não é possível nós defendermos que vai tudo bem com Deus. Está tudo bem com Deus, pastor, mas lá em casa está meio complicado. Que o ministério está fluindo no oceano do Espírito, mas minha esposa e eu estamos naufragados com Deus. Não é possível. Não é possível, porque uma coisa afeta diretamente a outra. Relação com Deus e com o próximo está indissociavelmente conectados. Então, fé nos conduz ao amor que nós devemos praticar para com o próximo. Paulo fala em Gálatas sobre a fé que atua pelo amor. Quando a gente fala de fé que é operante ou operosa, é uma outra expressão que está lá em Tessalonicenses. Muitos costumam pensar nisso em obras de ação social, que tem a ver com caridade. E veja, obra de ação social faz parte, é uma das expressões, mas na Escritura, boas obras é muito mais que isso, muito mais que isso. Boas obras é todo comportamento condizente com a sua identidade cristã. É todo o seu comportamento condizente com a sua identidade cristã. E a sua identidade cristã é condizente para as boas obras. E esse amor que Paulo diz aqui, ele é um amor que é produzido pelo Espírito Santo. É só produzido pelo Espírito Santo. Está ali no versículo 8. É sem barreiras, sem distinção, que não fica escolhendo com este ou com aquele, ou servindo da minha maneira. É sem distinção, porque é um amor que vem do Espírito. E Paulo aqui admira o fato dos colossenses não fazerem distinção, amarem crentes de contexto, histórias diferentes, mas eles não estão sendo seletivos, eles não estão sendo aqui seletivos ou facciosos, como por exemplo a igreja de Corinto. E Paulo agradece a Deus, mas antes que eles pensassem que era a glória deles, os colossenses pensassem que era a glória, era deles, Paulo fecha aqui, dizendo que esse amor foi produzido pelo Espírito Santo. Então, todas as vezes em que a gente vê irmão em Cristo atuando amorosamente como resultado da sua fé, a gente precisa agradecer a Deus, louvar a Deus, ainda que as obras sejam imperfeitas, ainda que as obras sejam inacabadas. O fato de ter fé genuína ali, o fato de ter amor cristão ali, é a razão de nós louvarmos o nosso Senhor e de dar glórias ao nosso Pai. Uma segunda verdade que eu tiro desse texto está ali nos versos 4 e 5, é a maneira como Paulo amarra aqui fé e amor com esperança. Fé, amor com esperança.
Do original, quando você vai estudar, está assim o texto: a fé, o amor fundamentado na esperança. É assim que Paulo construiu aqui. A fé está ligada ao amor, o amor para com todos os santos. E ele acontece por causa da esperança. Por causa da esperança. A esperança aqui é tratada por Paulo como um impulso, uma espécie de elemento propulsor da fé e do amor. Eles não creem em Deus porque Deus demonstrava suas maravilhas cotidianamente. Tipo, eu quero ver para crer. Eles não estavam amando porque o próximo correspondia a este amor. Isso é um amor interesseiro. Quando você ama porque aquele outro também te ama, isso é só interesse. Mas eles estavam crendo e amando baseado em coisas que ainda aconteceriam. A esperança deles nas coisas que ainda aconteceriam. E isso é muito interessante, porque a esperança deles fundamentava a fé e o amor presente. Como isso é, como a Escritura é linda. A esperança deles fundamentava a fé e o amor deles no presente. Paulo não está falando do nosso gesto de esperar, da nossa ação de esperar alguém. Ele está falando daquilo que a gente espera, o elemento objetivo da nossa esperança, o conteúdo do que a gente crê, o conteúdo da nossa fé. É isso que Paulo está falando. A esperança do porvir nos dá a perspectiva correta das nossas responsabilidades. Aquilo que nós esperamos, a nossa esperança, que o nosso coração crê, ela nos dá uma perspectiva certa, correta das nossas responsabilidades no presente, no hoje. Paulo está dizendo, quando temos a perspectiva correta das coisas que ainda estão por acontecer, aí isso mexe no nosso amor para com o próximo. Em 1 Coríntios capítulo 15, é um capítulo que fala da ressurreição do corpo, e é o capítulo mais longo das cartas paulinas. Ele explica várias coisas sobre a ressurreição do corpo, mas depois que ele fecha essa exposição, ele fala assim, lá no versículo 58, fechando: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis, dedicai-vos e sempre abundantes na obra do Senhor, porque todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. O versículo começa com um portanto. Então aqui há uma aplicação. Então a luz de ressurreição sirva. Essa é a nossa expectativa. Sirva. A ressurreição é o término da obra redentora. Todas as vezes que você serve o próximo, mesmo que você não veja os frutos, é investimento. É investimento, porque Deus vai terminar a obra dele, aquilo que ele começou. Ele vai terminar a obra dele em você. Investir no corpo de Cristo nunca é em vão, Gabriel. Nunca é em vão investir no corpo de Cristo. Sempre tem retorno, porque Deus vai concluir a sua obra. Então, amados, servir o povo de Deus não é um serviço infrutífero.
Pode ser que a gente não veja os frutos, pode ser. Pode ser que tenha pessoas que demorem a engrenar nisso, pode ser, mas nunca, nunca será em vão, porque Deus vai completar a sua obra redentora. Nenhum investimento é sem resultado. Essa esperança, ela é diferente das motivações no âmbito natural das coisas. Tipo, a professora que falou que a melhor redação ganharia uma caixa de chocolate. Imagine, tem muita criança, muito jovem que vai se esforçar e muito por esta caixa de chocolate. Ou o CEO da empresa que disse que o melhor projeto vai ter a oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos com tudo pago. O cara vai se dedicar, vai virar à noite para estudar e fazer acontecer. A diferença na vida cristã, essa conquista, ela não é nossa. Ela não é nossa. Não é o resultado do nosso esforço, da nossa conquista. É o resultado da conquista de Cristo Jesus. Talvez seja por isso que a gente não vê tantas pessoas engajadas para servir, porque não tem reconhecimento, não tem conquista, não tem mérito, e quer roubar o mérito que é de Cristo. Eu quero ser reconhecido. E aí a gente não vê tanta gente engajada em servir o corpo de Cristo. Talvez seja por isso. Na verdade, o que nos impulsiona como pequenos cristos não é o que a gente vai ganhar no sentido de conquistar, mas é o que a gente vai herdar. É o que nós vamos herdar, é a nossa herança em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. O pastor John Piper fala que isso é graça futura. Ó que lindo, graça futura, graça futura. Nós somos impulsionados por saber que o futuro tem mais graça além daquilo que nós já recebemos. Paulo está dizendo assim: eu sou grato a Deus porque a fé de vocês, ela é genuína, porque o amor de vocês é verdadeiro e é estendido a todos os irmãos, e essas duas virtudes, elas estão calcadas na esperança, uma esperança das coisas que estão por vir, Amados, não podemos incorrer no sério risco de termos uma vida que só agradece a Deus pelas bênçãos presentes, mas agradecer a Deus também por aquilo que Ele ainda vai fazer por nós, e que isso seja motivo da sua fé e do seu amor. Outra razão de Paulo agradecer a Deus é pelo poder do Evangelho, por aquilo que o Evangelho havia produzido na vida da igreja deles, de Colossos. E a palavra de Deus, e é a palavra de Deus, amados, é a palavra de Deus que produz em nós uma vida cristã. E Paulo é agradecido a Deus e glorifica a Deus, não porque vocês estão indo bem, mas porque o Senhor havia trabalhado isso com o seu Evangelho. É isso que o texto está falando. Um Evangelho que produziu não só algo na vida deles, mas produziu na vida de gente de todos os lugares, frutificando e se espalhando para
todo mundo, em outras traduções, crescendo. E o resultado do belo e poderoso Evangelho, que tem essa característica linda de universalidade, que olha não só para os colossos, mas para todo o Império Romano. Olha que lindo, não olha só para nós, olha para todos, um Evangelho que alcança todos, um Evangelho que produz frutos, que cresce, que amadurece, e fruto que permanece. E isso levou a igreja a desenvolver uma doutrina. A igreja de Jesus Cristo, ela não está restrita a um grupo, ela não está restrita a uma cidade, ela não está restrita a uma região, ela inclui gente de toda parte. A igreja é o lugar mais plural que há, Se tem um lugar em que há um encontro de gente, um ajuntamento de gente que não combina, é aqui. É aqui. Cosmovisões diferentes, histórias diferentes, e Deus traz essa universalidade, porque no mundo os grupos eles são bem divididos, não são? Separados por afinidades, separados por tribos. Aqui não, nós somos um em Cristo, assim diz o Evangelho. A igreja de Cristo é um lugar em que existe muita pluralidade, porque Deus faz questão de mostrar esta universalidade de grupos, tribos, línguas e nações. E há também uma universalidade cronológica. Ao longo dos séculos, nós estamos conectados neste corpo, a igreja de Cristo do passado e a igreja de Cristo que está por vir. Nós estamos conectados, e este é um poder inegável do Evangelho. Este é o poder inegável do Evangelho. O Evangelho alcança todo mundo, não só alcançou você, mas alcança todos. Por isso que somos gratos por este Evangelho poderoso. Por isso que nós somos gratos. E Paulo aqui também, ele está preparando os colossenses sobre os falsos mestres. Na continuação da carta vai falar disso. Aqueles que tentam escravizar com vãs filosofias. E ele está escrevendo para a igreja, viu? Para a igreja, não é para o mundo, não. Paulo está direcionando a sua carta para a igreja, que tem falsos mestres, que escraviza o povo com vãs filosofias de engano, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Está lá, depois você pode ler em casa, no 2º capítulo da carta aos Colossenses. Ele vai tratar disso. Mas o Evangelho é um Evangelho que alcança todas as pessoas, que transforma pessoas, que tem um caráter universal para todos. No mundo em que vivemos, nas mídias sociais de hoje em dia, se divide tantas coisas, nós vemos isso, uma divisão nas redes sociais, nas diferentes propostas políticas, há divisão, há motivo de divisão. Sugestões de diferentes medidas sociais são motivos de divisões. Até na ciência há divisão, pessoas se dividem, porque é um mundo fragmentado, um mundo fragilizado, um mundo enfumaçado por causa do pecado. E nós temos o privilégio de falar de algo que nos une.
algo maior que nos une. Esse amor para com todos os santos, produzido por este Evangelho que se espalha para todo mundo. E isto é tão precioso que nós não podemos negligenciar, não podemos tratar de maneira leve isso. Isso é o poder do Evangelho. E tudo que este Evangelho requer, tudo que este Evangelho requer é arrependimento e fé. Arrependimento e fé, só isso e nada mais. É isso que o Evangelho requer de nós: arrependimento e fé e nada mais. E obediência, pastor? E obediência? Obediência não é o que o Evangelho requer. Obediência é o que o Evangelho produz em nós. É o que o Evangelho produz em nós, obediência. Porque se o Evangelho exigisse de nós obediência, então significaria que nós poderíamos sim ser obedientes por nós mesmos, sem necessitar da obra de Cristo e da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Amamos e servimos a Deus, não porque nós somos obrigados, mas porque o Espírito de Deus testifica em nós esta obra e faz-nos compreender a profundidade deste Evangelho. Então produz em nós uma obediência alegre, satisfeita, alegre. Isso é gratidão, gratidão a Deus. E isso é tão encorajador, irmãos, tão encorajador, porque nós somos lembrados que nós participamos de uma obra muito maior do que a nossa, do que nós mesmos. Nós paramos de olhar para o nosso ventre. A obra é muito maior. Nós nos achamos às vezes tanto, né? Tanto, discutimos por tão pouco, somos tão quebradinhos por causa da queda. E o Evangelho que opera em nós nos traz este senso de missão, nos inclui, nos faz coparticipantes desta missão, nos traz um novo ânimo nessa obra grandiosa, maravilhosa. É assim que Deus trata as pessoas abatidas. Deus, Ele descortina os seus feitos na história. Os feitos dele na história se tornam visíveis aos nossos olhos. E a gente passa a ter esse senso de missão, de sermos coparticipantes disso tudo, de algo muito grande, de algo muito maior, de algo que foi planejado antes da fundação do mundo. E é assim que Deus trata a nossa cosmovisão, é assim que Deus muda, que transforma a nossa cosmovisão. Ele nos leva para olharmos a Ele de uma forma maior, não com a nossa cosmovisão do nosso mundinho, mas Ele nos leva para algo superior, muito mais sublime. Então Paulo está dizendo: eu fico feliz pelo Evangelho que atingiu vocês, eu fico feliz pelo Evangelho que atingiu seus corações. Mas não é só vocês, não é só vocês. Deus está mexendo no mundo inteiro, no mundo inteiro. Quando nós nos reunimos aqui como igreja, isso aqui é pouco perto dos milhões e milhões de milhares que cantam: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de ser adorado. Nós fazemos parte de algo muito grande, queridos, muito maior.
E para terminarmos, tem algo aqui que é muito precioso, que eu aprendi essa semana estudando este texto. No versículo 6, Paulo usa duas expressões aqui que remontam o primeiro capítulo da Bíblia. Quando ele fala sobre o evangelho que produz fruto e cresce, quer dizer, frutificando e espalhando, vários estudiosos dizem que Paulo está ecoando uma ordem que Deus deu ao primeiro casal. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus falou assim: sede fecundos e multiplicai-vos. A ideia de ser fecundo é de ser frutífero, e multiplicar é de crescer. Esses verbos que estão lá em Gênesis capítulo 1, 28, Paulo utiliza aqui fazendo um paralelo. Deus deu a ordem para que o homem multiplicasse e enchesse a terra com vários espelhos da imagem dele. Vários espelhos da imagem dele. E aí veio o pecado e estragou tudo. Estragou tudo. Então um outro homem surgiu. Um outro homem surgiu. Um homem superior, maravilhoso, para tornar o mandato de Deus realizado. O que Paulo está dizendo é que o plano de Deus não é frustrado, de ver a imagem dele frutificar e multiplicar. Só que agora isso é feito através da fé em Cristo Jesus. Sabe o que é belo aqui? É olhar para Gênesis 1:28 e não vermos somente filhos naturais, filhos biológicos, que andam no mesmo caminho de fé que a gente, e isto é bênção, porque se fosse só assim, coitado de Paulo, né? Ele não era casado, mas Deus nos dá a alegria de termos outros filhos, e esses são muito preciosos para o Senhor também. Paulo tinha um filho que não era de sangue, mas era um filho de discipulado, chamado Timóteo, filho de coração de Paulo, que propagou as coisas que Paulo ensinou e viveu. Quantos filhos deste você tem? Quantos filhos deste você tem? Isso que significa frutificar e crescer. Se lá atrás o primeiro Adão falhou, não conseguiu espalhar a imagem de Deus ao redor do mundo, o segundo Adão faz questão de fazer isso acontecer. Ele faz com que imagens de Cristo sejam frutificadas e espalhadas ao redor de todo mundo. Como isso é maravilhoso! E o apóstolo Paulo não está falando só deste fruto e de crescimento, no sentido somente de mais pessoas virem ao conhecimento do Salvador Jesus. Ele está falando também deste fruto e crescimento daqueles que já são cristãos. Ele fala que esse fruto e crescimento do Evangelho acontece entre vós, que este Evangelho continua operando na vida deles, continua crescendo, frutificando entre eles, para um amadurecimento contínuo. Nós nunca paramos de aprender, de crescer, de frutificar. Paulo conecta tanto o crescimento da igreja em termos de conversões, como o crescimento dos que já são
cristãos. Ele coloca as duas coisas no mesmo pacote, ensinando para a gente que o Evangelho tem poder para frutificar em nós sempre. Sempre este Evangelho vai frutificar em nós, e este é um desafio na vida cristã: paciência, perseverança, de aguardar os frutos deste Evangelho em nós. Você não fica desanimado por não crescer num ritmo que você gostaria, às vezes? Você já se sentiu abatido por coisas que acontecem e você se mostrou frágil de novo? Nós usamos aquela palavra, caiu de novo. Paulo está ensinando a gente a crer que o Evangelho que produz, ele continua produzindo em nós. Um Evangelho que é feito de graça e de verdade. Como João colocou lá, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Graça e verdade se complementam, andam juntos. O Evangelho é assim, porque não é só verdade, porque a verdade expõe você, a verdade nos expõe, e a graça cobre sua pecaminosidade, não encobre, cobre a nossa pecaminosidade. Olha que interessante aqui, Epáfras, ele é chamado de conservo. Conservo é aquele que prega a mesma mensagem fielmente, no sentido da expressão de uma forma verdadeira, e ele prega o Evangelho até as últimas consequências. Quando eu falo que ele prega até as últimas consequências, é porque quando ele foi visitar Paulo, ele ficou preso. No finalzinho lá da carta de Filemon, fala que Epáfras está preso com Paulo. Está preso. Ele foi para levar notícias, sabendo que ele teria que abrir mão da sua liberdade por amor a este Cristo. Abrir mão da sua liberdade. Possivelmente ele teve que aceitar o desprezo que Paulo tinha sofrido para poder cuidar da igreja. Ele teve que entrar na prisão, ser tratado como um prisioneiro por amor dos seus irmãos. Então ele é chamado de fiel ministro. Fiel ministro. Isso é motivo de gratidão. É motivo de gratidão, agradecer a Deus pelas pessoas que Ele coloca na nossa vida, na nossa caminhada, que são instrumentos para nos ensinar, não só pastores, não só líderes, mas pessoas que Deus usa para levar você ao conhecimento salvador de Cristo, irmãos que Deus usa para corrigir nossas falhas, de maneira rotineira, servindo juntos, irmãos que são portadores do Evangelho, ministros de Cristo no crescimento da igreja. Epáfras era assim, abrir mão da sua liberdade por amor do outro. Quem de nós está disposto a abrir mão da nossa liberdade por amor do outro? Epáfras era assim. Eu quero, eu espero e eu desejo que você seja assim também. Gratidão por aqueles que o Senhor coloca lado a lado contigo na caminhada. Um coração agradecido pelo que o Evangelho já fez na sua vida e está fazendo na vida do seu irmão. Pensar naqueles irmãos que já deram
algumas ou várias dores de cabeça e agradecer a Deus por eles. Este é um ensinamento de Paulo nas cartas. Eu quero que a gente seja movido pelo Espírito Santo nesta noite, entendendo como cristãos que o lugar que nós estávamos indo era muito pior, muito pior. Colossenses mais para frente vai tratar disso, que diz que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, existe sempre motivo de agradecer a Deus. Sempre vai ter motivo para nós agradecermos a Deus. Quando a gente fala de cristãos em quem o Espírito Santo habita e tem trabalhado, então nós temos a liberdade, pela graça dele, de orarmos juntos para darmos graças ao Senhor. Nós temos esta liberdade. Então eu quero chamar